Adoecimento mental tem sido relacionado a distúrbios no pensamento, na regulação emocional e no comportamento. É como se a mente humana entrasse num processo de desestabilização, um verdadeiro caos, uma desordem generalizada. E a saúde mental? E o estado de felicidade e de bem-estar da mente? Quer saber mais sobre isso? Assista a esse vídeo Mente Plena, do Odisseia Academy. A Organização Mundial da Saúde publicou agora, em março de 2022, um documento sobre saúde mental. Esse tema tem preocupado os profissionais da saúde dedicados ao assunto em virtude da pandemia da Covid-19. As pesquisas levadas a efeito pela OMS indicam que 1 em cada 8 habitantes possuem algum tipo de transtorno mental. Isso significa aproximadamente 970 milhões de pessoas ao redor do mundo. Nesses estudos da OMS, somente em 2020, durante o surto da pandemia de Covid, percebeu-se que houve um acréscimo de 26% nos casos de ansiedade e de 28% nos casos de depressão. Afastamentos e incapacitação por conta de ansiedade e depressão apresentaram os seguintes números: mais de 131 pessoas em cada 100 mil habitantes se afastaram de todas as suas atividades em virtude da ansiedade. E mais de 135 pessoas em cada 100 mil habitantes por conta da depressão. Temos um quadro de saúde coletiva, um sinal de alarme. Saúde mental não é mais luxo, saúde mental não é mais uma opção. Saúde mental, portanto, se tornou necessidade básica. E por uma razão muito simples. Ela tem incapacitado milhões de pessoas ao redor do mundo, sem falar no sofrimento colateral que o adoecimento mental gera em milhões e milhões de lares. No entanto, a própria Organização Mundial da Saúde afirma que há prevenção efetiva e há também opções de tratamento bastante eficazes para o adoecimento mental. Aponta que um percentual enorme de pessoas ao redor do mundo não dispõe de cuidado mental, cuidado da sua saúde mental. Há diversos tipos de transtorno mental. Nós poderíamos comparar o transtorno mental, o adoecimento mental, a uma espécie de lago agitado, em que o seu fundo lodoso ou lamacento vem à tona, as águas se tornam opacas e você não mais consegue enxergar o fundo. Nesse documento da Organização Mundial da Saúde, com dados consolidados em 2019, estima-se que 301 milhões de pessoas vivem com transtorno de ansiedade. Entre elas, 58 milhões de crianças e adolescentes. Quando o tema é depressão,
280 milhões de pessoas vivem com algum tipo de transtorno depressivo, sendo que 23 milhões delas são crianças e adolescentes. Esse estudo apontava também para a desordem bipolar. 40 milhões de pessoas com transtorno bipolar. Estresse pós-traumático teve um acréscimo vertiginoso em virtude da pandemia, em que todos os tipos de estresse aumentaram enormemente, especialmente em função da quarentena, do lockdown. Essa metáfora do lago agitado, de uma tempestade que invade esse lago, ou desse fundo que é revolvido, fazendo com que a lama, com que o lodo venham à superfície, enfim, desse distúrbio generalizado do lago, é uma metáfora muito boa para descrever o adoecimento mental. Até porque mostra que qualquer um de nós está sujeito a adoecer, a perder a sua saúde mental. A própria Organização Mundial da Saúde define o adoecimento mental como um distúrbio, como uma perturbação, em 3 componentes fundamentais: a cognição, o pensamento, a nossa maneira de pensar, ao fluxo do nosso pensamento, ao objeto do nosso pensamento, a maneira como o nosso pensamento se expressa, a regulação emocional, que tem a ver com o equilíbrio emocional, que tem a ver com a forma como lidamos com as nossas próprias emoções e com as emoções das pessoas que convivem conosco. E distúrbios do comportamento, que dizem respeito a hábitos, modos de agir que são adoecedores. Mas quando o assunto é saúde mental, é bom ressaltar em alto e bom tom o que diz a própria OMS. Há prevenção, há tratamento eficaz. O contrário de adoecimento mental. Você consegue pensar numa palavra? Você consegue pensar numa imagem? Consegue pensar numa metáfora para isso? Bem, nós do Odisseia Academy pensamos. O contrário do adoecimento mental é uma mente plena. Mente plena é esse mesmo lago que foi invadido pela tempestade, que foi revolvido no seu fundo, que passou por todos os reveses, por todas as perturbações, mas que conseguiu retornar ao seu estado de quietude, em que o lodo e o barro se sedimentam no fundo, as águas se tornam cristalinas, o vento sopra de leve e esse lago sereno é capaz de refletir o sol, a luz das estrelas e até mesmo a lua. Um lago sereno é a grande imagem da mente plena. Mente plena, portanto, é o oposto de uma mente fraturada. É o oposto de uma mente confusa. Mente plena é o oposto de uma mente perdida, sem rumo, que não tem mais sentido para a sua vida, que não tem mais propósitos para perseguir, que não consegue interpretar as situações dolorosas e desafiadoras que viveu, uma mente que não consegue se manter inteira. Mente plena, portanto, fala de quietude, de serenidade, naqueles mesmos fatores apontados pela OMS. E é sobre isso que eu quero falar agora. Imagine serenidade, imagine quietude no seu pensamento. Imagine que você consiga manter o foco. Imagine que você consiga controlar o fluxo e a velocidade dos pensamentos que invadem a sua mente.
vindo pensamentos negativos ou lembranças desagradáveis, você será capaz de acolher todas elas, mas também terá estratégias para ativar bons pensamentos, boas lembranças. Imagine que você tenha um grau de autoconhecimento no qual você seja capaz de integrar, de reunir todos os aspectos da sua personalidade. Nenhum de nós é uma linha reta. Nós todos somos muitas curvas que se reúnem para moldar a nossa personalidade. O segredo aqui é você ser capaz de harmonizar esses aspectos diferentes da sua individualidade. Isso é saúde. Quando eu não sou capaz de integrar aspectos diferentes da minha individualidade, eu começo a me dividir. É como se ocorressem fraturas, quebras. Isso é adoecimento da mente. Ter uma mente agitada, pensamentos acelerados, pensamentos que não cessam, nem mesmo quando eu estou cansado, nem mesmo quando eu preciso dormir, é adoecimento mental. O foco excessivo no futuro, especialmente nos perigos e nas ameaças futuras, que, convenhamos, são probabilidades, são possibilidades. Você não tem certeza se esses perigos, se essas ameaças realmente vão ocorrer. No entanto, o seu pensamento fica tão focado em todas essas situações futuras que você começa a desenvolver a ansiedade. Você, ao lado de mais de 300 milhões de pessoas, porque esse é o número de ansiosos no mundo. O importante? Conhecer as causas desses distúrbios. O importante é entender que você não está só. Ao seu lado, tem pessoas também passando por essas dificuldades. E o mais importante de tudo é você entender que há como prevenir e há como tratar tudo isso. Mente plena, portanto, é uma proposta do Odisseia Academy para refletir, para adotar estratégias, para encontrar caminhos que possam nos permitir atuar no pensamento, na regulação emocional e no comportamento. Regulação emocional porque todos experimentamos emoções. Não há emoção positiva e emoção negativa. A tristeza não é negativa. A raiva não é negativa. O medo não é negativo. Foram desenvolvidos ao longo de milhões de anos, de evolução de todas as espécies. O que é negativo é o excesso. O que é negativo é a maneira como eu lido com essas emoções. O que é negativo é quando eu permito que as emoções assumam a cabine de comando e comecem a ditar o rumo da minha vida. Nesse momento, eu me vejo num verdadeiro sequestro emocional, incapaz de lidar com as minhas emoções, incapaz de lidar com as emoções do outro, me torno uma pessoa extremamente impulsiva. Você já se viu assim? Já interagiu com alguém do seu ciclo de relações que esteja nessa condição? Mente plena, portanto, é também promover essa serenidade das emoções. E comportamento, porque no fundo nós somos seres de hábitos. Os hábitos nos formam, os hábitos nos constituem. Aquilo que você alimenta frequentemente se torna uma dieta, se torna um hábito alimentar. Aquilo que você pensa diariamente se torna uma dieta, um hábito de pensamento. As respostas emocionais que você tem com maior frequência se tornam um hábito, se concretizam em comportamentos
comportamentos e hábitos geram destino, geram consequências. Se você age insistentemente num determinado padrão, isso vai gerando consequências. É como se você estivesse semeando. A colheita vem em algum momento. Portanto, mente plena é essa compreensão de que não é possível viver sempre feliz, mas ninguém precisa viver sempre triste. Mente plena significa compreender que não é possível viver sem enfrentar tempestades, sem enfrentar elementos externos que agitem o lago da nossa mente. Mas eu posso ter estratégias que me permitam voltar ao equilíbrio. Mente plena significa que a vida nem sempre é só doce. Há também salgado, há também o amargo, há também o azedo, mas você não precisa estabelecer um hiperfoco no amargo, no azedo, no ácido. Você pode também equilibrar o seu foco e passar a cultivar boas memórias, bons pensamentos, emoções que te deixem estabilizado, emoções que te tragam serenidade. Essas estratégias são preventivas, sim, são preventivas. No fundo, mente plena não é uma vida cor-de-rosa apenas com flores. Mente plena é uma resiliência da mente. É uma mente focada na sua felicidade, no seu bem-estar, na sua autorrealização, no autoconhecimento, no equilíbrio e, principalmente, na serenidade. Porque se doença mental, adoecimento mental, transtorno mental é definido como distúrbio, saúde mental tem algo a ver com quietude, com serenidade, com tranquilidade, com inteireza. Saber exatamente quem você é, o que você quer, o que fazer, como fazer. E é claro, a mente plena toca nas 4 dimensões do ser humano. Nós, seres humanos, temos um aparato biológico. Você tem um corpo físico. Um corpo físico que se desenvolveu ao longo de muitos e muitos anos. Um corpo físico que interage com o ambiente, que pode estar privado de nutrientes. Um corpo físico que pode estar privado de sono. Um corpo físico que pode estar privado de cuidados essenciais. Um corpo físico que tem uma herança familiar, uma herança genética. A dimensão biológica da saúde mental é importantíssima. Não dormir, se alimentar de modo inadequado, viver em um ambiente que não traga serenidade, que não traga harmonia, pode sim adoecer. Essa dimensão biológica não pode ser desconsiderada. Há comportamentos que dizem respeito ao corpo. Se você faz atividade física regular, se você se alimenta de modo adequado, se você tem acesso a serviços de prevenção e tratamento da sua saúde, é claro que tudo isso deve e precisa ser considerado. É a dimensão biológica. Além da dimensão biológica, nós temos uma dimensão social. A desigualdade, suas condições de trabalho, suas condições financeiras, o nível de estresse que você vive por conta de necessidades materiais, de condições sociais, de condições de trabalho, o ambiente onde você mora, a comunidade onde você vive. Há pessoas que vivem
em comunidades onde há tiroteio o dia inteiro. Imagina o nível de estresse e de ansiedade dessa comunidade, que a qualquer momento, ao levantar para tomar um café, ao acordar de manhã, pode ser surpreendido com um tiro, com uma bala dentro da sua casa. Não podemos desprezar os condicionantes sociais da saúde mental. Aqui no Odisseia Academy, nós não temos essa ingenuidade. Nós sabemos do papel importantíssimo que as condições sociais têm na saúde mental. E é por isso que nós abordamos no Mente Plena não apenas a saúde mental, mas outros talentos, outros elementos, como a ação plena, como o autoconhecimento, que permitem a qualquer um alterar as condições sociais da sua vida ou mudar de grupo social, mudar para um grupo mais favorável que lhe permita cultivar, cuidar da sua saúde mental. Há uma outra dimensão da mente plena, que é a dimensão psicológica. E essa é importantíssima, porque essa tem a ver com seu pai, sua mãe, seus antecessores, o ambiente inicial da sua vida familiar, com quem você foi criado, quais foram os seus modelos, que tipo de trauma você vivenciou na infância, que tipo de situação desafiadora estava no seu entorno, como foi o seu crescimento, ao longo da adolescência, da idade adulta, que tipo de experiências você viveu? E principal, qual o significado você deu para cada uma delas? Você viveu num ambiente extremamente ameaçador e isso te tornou uma pessoa mais preocupada, mais hiperreativa, mais sensível à crítica? Isso te tornou uma pessoa mais vulnerável para a ansiedade e para a depressão? Se eu te pedir nesse momento para listar as principais experiências da sua vida, você dará prioridade para aquelas experiências de dor ou para aquelas experiências de alegria? Qual é o seu foco? Qual o significado que você dá para todas essas experiências vividas? Esse é o aspecto psicológico. O aspecto psicológico tem a ver com o significado. A nossa mente é produtora de significado. Não basta que algo aconteça com você. Para que esse algo se torne uma experiência, se torne uma memória, esse acontecimento precisa receber uma etiqueta. Ele precisa receber um rótulo, uma embalagem. Adivinha quem coloca a embalagem? Adivinha quem coloca a etiqueta nos acontecimentos? A sua mente. A dimensão psicológica da sua mente. Veja, já falamos da dimensão biológica e da dimensão social. A mente possui uma dimensão social, possui uma dimensão biológica, mas ela também possui uma dimensão psicológica. Você embalou, rotulou, colocou hashtag, descrição e tudo em cada acontecimento vivido por você. E o mais interessante, alguns acontecimentos você sequer registrou, você sequer embalou. Dos milhares de acontecimentos da sua infância, você registrou uns 20. Dos milhares de acontecimentos da sua adolescência, você registrou uns 50. E esses acontecimentos foram organizados. Você deu significado a eles. Mais ainda, você reuniu todos esses acontecimentos etiquetados e rotulados, que se tornaram experiência, porque esses acontecimentos só se tornam experiências depois que eles são etiquetados e rotulados. Então, você reuniu todas essas experiências
todas com etiqueta, todas com rótulo. Você organizou em gavetas. E essas gavetas, essa organização que você deu às suas experiências, confere sentido à sua vida. O sentido que você dá para a sua existência tem a ver com a forma como você organizou as experiências vividas. Isso é psicológico. Essa organização, é claro, tem um dedinho da sua mãe, do seu pai, ou das pessoas que fizeram a função de mãe e a função de pai. Tudo isso te moldou, mesmo que você não tenha consciência, mesmo que você não perceba. Equilibrar, serenar, apaziguar esses aspectos psicológicos, dar um novo significado, tirar todas as etiquetas e colocar outras no lugar, faz parte da prevenção e do tratamento da dimensão psicológica da nossa mente. Mas há outra ainda. Há uma dimensão que é espiritual. E aqui eu não estou falando da religião, do grupo religioso que você frequenta, das suas crenças, dos livros religiosos que você lê, nada disso. Estamos falando de algo interno. Como você vive a transcendência? Como você vive a conexão? Conexão com uma força maior, conexão com a natureza, conexão com você mesmo, conexão com as demais pessoas. Como você se percebe além do corpo? Ou você não percebe em você nada além do seu corpo? Isso é espiritualidade. Essa dimensão espiritual tem um profundo impacto em nossa mente. A mente pode se desorganizar. Ela pode se quebrar em pedacinhos, como um espelho que espatifa no chão, se essas dimensões não estiverem integradas. Mas veja, é um cultivo, é um terreno. Um agricultor prudente precisa tirar as ervas daninhas. Um agricultor prudente precisa arar a terra, precisa semear. Um agricultor cuidadoso precisa regar, precisa adubar, precisa corrigir o crescimento da planta, precisa acompanhar diariamente o seu campo, protegendo contra animais, contra pragas, contra todas as ameaças, inclusive climáticas, ao desenvolvimento das plantas que semeou. Mente plena exige o mesmo tipo de cuidado. Como um agricultor, você investe diariamente na dimensão biológica, na dimensão psicológica, na dimensão social e na dimensão espiritual da sua mente. Você adota estratégias para acompanhar seu pensamento. Como anda seu pensamento? Você adota estratégias para acompanhar a sua regulação emocional, seu equilíbrio das emoções. E você adota estratégias para acompanhar o seu comportamento, seus hábitos de vida, aquilo que você faz frequentemente. Essa é a proposta do Odisseia Academy, porque nós acreditamos que se em cada 8 pessoas do mundo, uma delas vive com transtorno mental, saúde mental deveria ser prioridade. Deveríamos aprender sobre a mente plena desde bebê. O Odisseia Academy acredita nisso. O Odisseia Academy trabalha, investiga e expõe estratégias eficazes, fundamentadas, amparadas na ciência, nas neurociências, na psicologia
em estudos sérios, tudo com o intuito de colocar nas suas mãos ferramentas eficazes para que você cuide do alicerce da sua vida. Além do lago sereno, ou do lago que retoma o equilíbrio depois de grandes distúrbios, eu tenho uma outra metáfora para a mente plena. Imagine um edifício gigantesco, centenas de andares, construído de concreto, vidro, um projeto arquitetônico maravilhoso, sustentando esse edifício. Nós temos um alicerce. Um alicerce que se prolonga por debaixo da terra. Você não enxerga, mas é ele que está sustentando o edifício inteiro. No caso do ser humano, você enxerga a família da pessoa, você enxerga o padrão social, você enxerga os bens materiais que essa pessoa exibe, você enxerga a profissão dela, o sucesso profissional ou todos os outros tipos de sucesso que essa pessoa alcançou na sua vida. Mas você não enxerga o alicerce. E eu quero te contar um segredo. O alicerce de qualquer vida humana é a mente. Se a mente de uma pessoa se desestrutura, se a mente de um indivíduo se desestabiliza, o edifício desmorona. Tudo que essa pessoa construiu pode vir ao chão. Mente plena, portanto, é reforçar os alicerces da sua vida. É garantir que em todas as outras áreas, é garantir que tudo que você conquistou vai se manter. Que todas as áreas da sua vida vão exibir sinais de felicidade, de realização, de alegria, porque os alicerces estão sólidos. Situações difíceis acontecem com qualquer pessoa. Traumas, todos nós enfrentamos. Perdas, danos fazem parte da vida. Adoecer faz parte da vida. Retomar a saúde, recuperar a saúde mental, retomar o equilíbrio do lago, não é automático. Nesse caso, você precisa tomar uma decisão. É o que eu gostaria de dizer sobre mente plena, sobre saúde da mente, sobre uma mente íntegra, preparada para gerar uma vida repleta de realizações, de satisfação, de felicidade.